Oi, turma, bom dia. Essa aula dessa semana está sendo aqui de forma gravada, para compensar, né, a nossa aula que não tivemos ontem na quarta-feira, dia 29, por conta do projeto Retornar que está sendo apresentado por vocês. E aí eu resolvi gravar essa videoaula aqui, e deixar disponível para quando vocês tiverem uma condição dentro do horário semanal, assistir e na próxima semana a gente dá continuidade a partir desse ponto aqui que for encerrado, certo? Lembrando que com as turmas do grupo B, né, que é o segundo ano B, eu expliquei esse assunto na semana passada, na aula deles, na quarta-feira da semana passada, que foi deixa eu ver, dia 22. Só que o grupo A iria pegar essa aula ontem, né? Dia 29, mas aí por conta do projeto, acabou que não pegou essa aula. Então, essa aula aqui está servindo tanto para o grupo A quanto o grupo B, né? O grupo B já pegou a explicação, pode pegar novamente, ou aqueles alunos que faltaram a aula presencial na semana passada, e o outro grupo, o grupo A, porque não teve aula, né? Não tivemos aula devido ao projeto. Então, serve para todos mesmo, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de reino plantar, a gente vai agora para o terceiro grupo, que são as gimnospermas, né? Nós vimos, recapitulando um pouquinho, a gente viu o grupo de plantas briófitas, né? Que são as plantas mais primitivas, as únicas avasculares, porque não tem vasos condutores de seiva. Depois vimos o grupo das pteridófitas, muito bem representada pelas samambaias. Vimos todo o ciclo reprodutivo, características. E agora a gente vai ver aqui o terceiro grupo, que são as gimnospermas, para depois a gente entrar no último grupo, que são as angiospermas, né, que são as plantas mais complexas. Então, vamos aqui iniciar, é um assunto pequeno, tá? Preste atenção, anote as informações. Qualquer dúvida, depois deixe um comentário no Google Sala de Aula ou falem comigo no WhatsApp. E ao final desse vídeo aqui, dessa aula, peço que vocês peguem a apostila e respondam, tá? E enviem lá as fotos das respostas, da apostila respondida, no caderno impressa, envie lá no Google Sala de Aula. Então, primeiro a gente tem que saber algumas características gerais desse grupo, né, de plantas. Quem são as gimnospermas? Na realidade, a gimnosperma foi o primeiro grupo de plantas a surgir a estrutura de semente, que nesse caso aqui, a semente representa a novidade evolutiva do grupo, tá? Sabemos que a gente tá vendo todos os grupos vegetais em ordem evolutiva, do mais simples para o mais complexo, e a gente percebe que semente é uma estrutura que não estava presente lá nas briófitas e nem pteridófita. Então, aqui nesse grupo da gimnosperma, ela já aparece. Só que a semente é uma semente sem fruto, e daí a palavrinha nua, que é uma semente nua. Se você for estudar um pouquinho a fundo o significado da palavra gimnosperma, é exatamente isso, é semente nua. Porque normalmente o que a gente observa é uma semente envolvida por um fruto, né? Por exemplo, se a gente pega a manga, né? Aquele caroço lá que fica lá no meio, se você abrir ali tem a semente, se for germinado vai desenvolver para uma nova planta, mas por fora do caroço tem a polpa da fruta que a gente utiliza, né, na nossa alimentação. Ali é o fruto. Aqui a semente não tem uma cobertura que a gente chama de fruto, tá? O fruto é uma novidade evolutiva presente somente lá no grupo das angiospermas, que é o nosso próximo tópico, nosso próximo assunto. Então, a primeira característica é a presença de semente, tá? Surgiu nela. Outra característica geral é que essas gimnospermas, elas possuem ramos reprodutivos chamados de estróbilos, que são folhas modificadas com a função de reprodução. E eu vou falar um pouquinho mais desses estróbilos no próximo slide. Aqui nessa imagem do lado esquerdo superior mostra essa estrutura chamada de estróbilo, mostra um segundo aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho dele lá na frente. São abundantes, né, em regiões temperadas, como as taigas. Aqui no Brasil, você vai ver a presença mais marcante dessas plantas gimnospermas na região sul do Brasil, com a presença da mata das araucárias, né, representada pelo pinheiro do Paraná. Então, se você pegar uma imagem na internet mostrando o sul do Brasil, essa parte de vegetação, tem muitas essas árvores aqui, desse tipo, alongadas, bem altas, com a copa da árvore bem na ponta mesmo, são as araucárias, tá? Mas a gente vê também o pinheiro comum tradicional, que não é nativo aqui do Brasil, e eu vou mostrar no próximo slide alguns exemplares também, além desse do que eu falei.
Outra característica das gimnospermas é que elas vivem preferencialmente em ambiente de clima frio ou temperado. Daí, aqui no Brasil, você observar mais a presença dela na região sul, tá? Porque a região sul do Brasil é uma região onde o clima é mais ameno, né? Não é um clima seco e com muita incidência luminosa, diferentemente, por exemplo, aqui do Nordeste ou Norte do país. Tá? Então, na Europa, você vai ver bastante a presença das gimnospermas, porque o clima de lá é exatamente isso, é um clima frio temperado. Uma característica que começa a diferenciar ela das outras dois grupos, que são as briófita e pteridófita, é que ela não vai depender mais da água para a reprodução. Tá? Então, essa planta, ela depende da água, assim como todas as plantas, todos os seres vivos, depende para sobreviver. Mas para a reprodução, isso não acontece mais, porque os gametas não vão ser mais flagelados, né, que a gente viu lá nos dois grupos anteriores, que o gameta masculino ele precisa nadar para chegar até o gameta feminino, né? Ele precisa nadar porque ele tem uma caudazinha que a gente chama de flagelo. Aqui, como o gameta masculino não tem mais essa estrutura, ele vai depender basicamente mais do vento, tá? Então, a presença de água faz com que não tenha mais essa necessidade para reprodução. Certo? Isso é importante lembrar, porque tem muitas questões que abordam essa independência da água para a reprodução no quesito distribuição no território terrestre. Então, essas plantas, né, as gimnospermas, por elas não terem mais essa necessidade de depender da água para a reprodução, elas conseguiram conquistar o ambiente terrestre muito mais do que os outros dois grupos. Né? Então, elas conseguiram se espalhar mais na superfície terrestre e, por isso, tem uma quantidade muito maior do que os outros dois grupos. Que é isso aqui que fala nesse penúltimo tópico aqui. Também a conquista do ambiente terrestre está relacionado à semente, né? Então, a semente ela tem facilidade de ser levada de uma região para outra, de um continente para outro, de várias formas. E a semente, a gente sabe que dentro dela tem um embrião, tá? Que é o resultado da fecundação do gameta masculino com o feminino. Então, quando essa semente cai em um solo que tenha condições dela germinar, né? De nutrientes, água e condições adequadas, essa semente vai germinar uma nova planta. Então, isso facilita demais para que a planta consiga, tipo, uma semente que cai lá vamos imaginar aqui, lá na região sul do Brasil. Então, se uma semente caiu ali da planta original, ela está em um município X, e essa semente, de alguma maneira, foi levada para um município Y, e ela for germinada, colocada em um ambiente que tenha condições de germinar, ela vai desenvolver uma nova planta. Tá? Então, não precisou da água, precisou de alguma forma com que essa semente chegasse do outro lado. Né? Às vezes, muitas das vezes, por animais que podem engolir e aí sair nas fezes essa semente, ela sai intacta, e por dispersão mesmo natural. Tá? Uma importância que as gimnospermas apresentam é a importância ornamental, assim como as pteridófitas também. Quando a gente fala de ornamental, a gente está falando sobre decoração. Então, muitas plantas dessas são utilizadas como decorativas, não tanto de ambiente interno, mas sim de jardinagem. É muito comum a gente observar alguns exemplares desse grupo, tá? É utilizado também como lenha, né? Principalmente países que utilizam muita lenha como matéria-prima para aquecer ou cozinhar, etc, etc. Produção de papel, né? Porque o tronco de algumas dessas árvores eles são extraídos e utilizados na fabricação de papéis e também fabricação de móveis, né? Por ser um tronco bem resistente. E também serve como alimentação. A gente vai ver aqui que alguma das sementes aqui elas também servem de alimento para a população, né? O ser humano, e também, obviamente, para os animais. Aqui você vai ver alguns exemplos, tá? Aqui do lado esquerdo, esse que eu estou mostrando, aqui é uma araucária, conhecido popularmente como pinheiro do Paraná, presente lá na região sul do nosso país. Lá nós temos a mata das araucárias, é uma vegetação bem densa, com bastante árvore desse porte, são árvores longas, né, bem altas, compridas, e a copa das árvores ela se encontra nesse topo aqui. Você não vê uma distribuição de folhagem ao longo do tronco, né? Ela é bem característica mesmo, tá? Aí do lado de cá embaixo nós temos a sica, muito utilizado também em jardinagem, tá? Alguns condomínios, empreendimentos que têm um jardim bem decorado, bonito, normalmente coloca essa sica. Ela parece uma mini palmeira. Ela normalmente é pequena, não é do tamanho de uma araucária. Pode chegar em 1,5 m, 2 metros, normalmente um pouco menos de 2 metros.
tá? Ela é bem bonita, tem uma folhagem bem densa. Temos aqui o pinheiro, tá? Que é a popular árvore de Natal, né? Então, pinheiro. Nós temos o pinheiro do Paraná, que é o nosso brasileiro, que é esse do lado esquerdo, e temos o pinheiro que chamaria de verdadeiro, né? Que é o mais popularmente conhecido, aquele que as pessoas utilizam para decorar e fazer árvore de Natal. Como a gente não tem essa planta de maneira nativa aqui do Brasil, as pessoas aqui adquiriram o hábito de fazer de maneira artificial. E aí está se aproximando daqui a pouco, finalzinho do ano, né? Compra lá uma árvore de Natal artificial que imita o pinheiro. E a gente decora, coloca aquelas peças bonitas para ficar bem bonito decorado. Mas ele existe de fato e é muito comum fora do Brasil, mas aqui no Brasil também tem exemplares vendidos na forma de mudas, que se a pessoa cultivar, plantar em um local e colocar os nutrientes adequados, ter um cuidado mais específico, consegue desenvolver, mas não é encontrado de maneira natural, abundante da natureza aqui no Brasil, tá? Temos a sequoia também. Gente, a sequoia é uma árvore muito grande, tá? Ela atinge vários metros de altura, bem maior do que a araucária, né? Pode chegar em uns 30 metros de altura. E quanto mais velha ela é, mais alta também e mais larga é o tronco. Observe essa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma sequoia inteira, mostrando de longe. Do lado tem pinheiro também. E aqui mostra o tronco de uma sequoia e algumas pessoas dando as mãos, formando um cordão humano para dar uma volta, né, inteira, completa, no tronco. Só desse lado a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas desse lado, fora as pessoas que estão do lado contrário, que não está na foto. Então, tem no mínimo aí umas 14 pessoas de mãos dadas, esticadas, para conseguir dar um abraço no tronco da árvore, de tão antiga que ela é. Então, é bem interessante e a gente encontra muito fora do país, tá? Na região da Europa. Aqui outro exemplo, aqui araucária, aqui em cima, tá? E aí, quando eu falei dos estróbilos, toda vez que vocês verem alguma questão que traga a palavrinha estróbilo, feminino ou masculino, está se tratando de gimnosperma. É o único grupo de planta que apresenta essa estrutura exclusiva dela. E, novamente, o que são os estróbilos? São essas pecinhas aqui, ó, dessa imagem como está, pendurada nos galhos, tá? Elas são folhas, só que são folhas que sofreram uma modificação e a função dela é reprodução, tá? É liberar o gameta masculino para ir ao encontro do feminino e formar o embrião com a semente e fazer a dispersão da planta, tá? No mesmo galho, você pode encontrar um estróbilo feminino, que é o maior, ele parece um abacaxi, né? Normalmente. A gente vê muito esses estróbilos de maneira artificial nas árvores de Natal, né? Normalmente ele vem decorado, pintado com brilho e tal, e é de plástico, um material artificial, mas ele existe de verdade. Tá aqui o estróbilo feminino, inclusive na escola, quando eu tive aula semana passada, eu mostrei a turma que teve aula comigo, do grupo B, eu tenho um estróbilo desse lá no laboratório, e aí depois vocês que não pegaram aula semana passada, me lembre que eu posso estar mostrando pessoalmente a vocês. Aqui tem um estróbilo feminino, que é o maior, tá? Lembra um abacaxi. E aqui do lado, no mesmo galho da mesma planta, da mesma árvore, tá? De um pinheiro, por exemplo, eu tenho um estróbilo masculino. Ele tá aqui também, na imagem real, só que ele é pequenininho. Ele é bem reduzido. O estróbilo masculino, aqui é a imagem dele real, ele vai produzir grãos de pólen, que é a estrutura que vai levar o gameta masculino até o estróbilo feminino, que vai ter lá o gameta feminino e vai receber o masculino para gerar uma fecundação, tá? Quando o gameta masculino e o feminino se encontram, vai acontecer a formação de um embrião dentro de uma semente. Aqui tem a formação, aqui mostra as sementes do pinheiro, tá? Da araucária. Essa semente é chamada de pinhão. Ela é comestível, principalmente pelas pessoas da região sul do Brasil, comem bastante isso aqui, para eles é natural. Aqui eu tenho um estróbilo que já foi fecundado e formou várias sementes. Observe, ele está aberto aí, várias sementes aqui espalhadas na mesa, tá? Aqui tem várias sementes na mão de uma pessoa. E aqui mostra com detalhe como é essa semente. Então, a semente chamada popularmente de pinhão é uma semente de araucária ou de pinheiro, tá? Essa semente ela é formada pelo embrião dentro dela. Aqui, se a gente fizer um corte, vai ver aqui dentro. O embrião está aqui guardadinho. Ao redor do embrião tem essa massa esbranquiçada ou amarelada, que é chamado de endosperma, que é o que as pessoas comem, quem se alimenta dessa semente. Só que esse endosperma, a função dele é nutrir o embrião, é fazer com que esse embrião sobreviva até o tempo que essa semente for germinada, né? E do lado de fora tem uma casca meio escura, avermelhada, que serve de proteção, tá?
As pessoas que se alimentam disso aqui, elas pegam essas sementes, jogam numa panela de pressão, colocam água, sal e cozinha, porque ele é bem duro e demora de cozinhar, tá? E aí, quando termina, tira essa casquinha escura e se alimenta do que está dentro, que é o endosperma junto com o embrião, que aí, obviamente, o embrião já não está mais vivo, né? Porque sofreu o aquecimento dentro da panela, e a pessoa come. Eu já experimentei um desse, e o sabor é muito parecido com amendoim, tá? Só que é como se fosse um amendoim grande, é mais ou menos desse tamanho a semente, assim, ó, tá? Ela é grandinha, e bem gostosa e bem nutritiva. Aqui mostra o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Assim como nós vimos o ciclo reprodutivo da briófita, pteridófita, a gente vai ver também das gimnospermas. E lembrando, eu vou voltar aqui a falar, vocês não precisam estar preocupados em decorar esses nomes, essas palavras difíceis, estranhas, que eu sei que às vezes assusta, mas é importante que vocês entendam como é que funciona todo esse ciclo, né? Saber a lógica do funcionamento dele, porque por mais que você esqueça alguma palavra, quando a questão traz o ciclo reprodutivo da planta, se você conseguiu compreender como é o funcionamento dele, mesmo que você não lembre o nome, mas fica mais fácil de você conseguir responder uma questão e chegar a um resultado mais correto, tá? Então, começando aqui, uma planta adulta, um pinheiro, tá? Maduro, ou seja, adulto. Na verdade, na biologia, a gente chama aqui a planta, quando ela está adulta, é a fase esporofítica, é o esporófito maduro. É a planta que a gente vê, né? Adulta. Aí o que acontece? Lá no estróbilo masculino e tem o feminino, muitas das vezes eles se encontram na mesma planta. Então, a mesma árvore de pinheiro ou de araucária, ela vai ter tanto os estróbilos masculino quanto o feminino nela mesma, no mesmo galho. Isso facilita a reprodução também, né? Vou pegar aqui o estróbilo masculino para seguir a sequência das setas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o estróbilo masculino vai liberar as estruturazinhas chamadas de pólen, grãos de pólen, tá? Muitas das vezes vocês já devem ter visto esse grão de pólen nas flores, que são lá das angiospermas. É um pozinho amarelado e muita gente, às vezes, tem até alergia, né? Começa a espirrar bastante, porque tem uma reação alérgica. Esses grãos de pólen, quando eles são liberados pelo estróbilo masculino, ele, dentro dele vai ter as estruturas chamadas de esporos, que são as estruturas que vão ao encontro do gameta feminino, lá no estróbilo feminino. Então, o estróbilo feminino, que parece aquele abacaxi, lembra? Ele, quando ele está no período reprodutivo, ele é formado de várias escamas que se encaixam uma na outra, elas se abrem um pouco para que esse esporo liberado pelo grão de pólen entre nessa escama e encontre o gameta feminino, tá? Lá dentro do gametófito. Quando acontece o encontro do gameta feminino com o gameta masculino, vai formar um embrião. Lembrando que o gameta feminino é chamado de oosfera, do mesmo jeito que a gente viu lá no grupo anterior. Arquegônio aqui é a estrutura feminina que guarda a oosfera, como se fosse o ovário, tá? Então, dentro da oosfera, dentro do arquegônio, que está aqui dentro lá do estróbilo feminino, ela vai se abrir uma estruturazinha aqui na ponta para que receba esse esporo aqui, que é o gameta, que vai ter o gameta masculino, só que ele não tem flagelo, tá? Esse encontro aqui vai se dar pelo vento. E aí a gente chama que isso aqui é uma polinização, ou seja, uma liberação de pólen, polinização do tipo anemofilia, que é pelo vento. É muito comum isso, tá? Entre as gimnospermas. Então, quando esse gameta encontra o gameta feminino que está aqui dentro, vai formar um embrião, né? Que é o futuro bebê, a futura plantinha. Esse embrião ele fica guardadinho dentro de uma estrutura chamada de semente, tá? Então, a semente nada mais é do que a casinha do embrião da futura planta. O embrião fica ali guardado, lembra lá do pinhão, a semente que as pessoas comem? Então, lá dentro o embrião está aqui, ó, guardadinho. Ele vai se alimentar durante o tempo que for preciso, vai se nutrir da reserva nutritiva que tem dentro dele, e quando essa semente cai em um solo que tenha condições de fertilizá-lo, vai desenvolver para uma nova planta, que vai germinar e vai crescer e vai formar uma planta adulta e vai recomeçar todo o ciclo, tá? Isso é importante que vocês percebam. Então, gente, resumidamente, o reino plantar e da gimnosperma é exatamente isso, não tem muito segredo, não. É vocês lembrarem as principais características, né, que a principal característica da gimnosperma é a presença da semente, que não é observada nos outros grupos, e a presença de estróbilos, que são estruturas reprodutivas masculinas e femininas, tá? Tem que lembrar muito bem disso, ok?
E aí fica aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, anota aí para não esquecer no caderno. Faz anotações também aqui do assunto. Responda lá a apostila de questões. Tira a foto e manda lá no Google Sala de Aula. E quando tivermos de encontro de novo na escola, se tiver alguma dúvida, me lembrem e a gente comenta alguma coisa. E me lembre também de eu mostrar o estróbilozinho feminino que eu tenho lá no laboratório de biologia. Ok? Valeu. Um abraço a todo mundo.